A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs. Vou contar o testemunho do canal. Espero que o som esteja bom, né? Porque eu tô em um local de gravação diferente. Então o som vai sair um pouco abafado, tá? E aqui tá fazendo muito frio também, por isso que eu tô com esse casaco. Glória a Deus, graças a Deus, aleluia, né? Pronto, eu vou contar esse meu testemunho. Aliás, nosso testemunho, de uma forma que seja simples, rápida e fácil, né, de ser contada, porque é muito grande. Da última vez eu fui tentar gravar e deu mais de 48 minutos, só o primeiro vídeo. Aí agora eu vou ver se eu gravo mais resumido, né? Então bora lá. Minha vontade de pregar, como vocês sabem, foi desde quando eu era pequena. Eu sempre tinha essa vontade de socializar com as pessoas, de falar sobre o amor de Deus. Até porque eu sentia a sensação imensa do Espírito Santo estar ali comigo naquele meio onde eu morava, né? Cresci num lar evangélico, meus pais são evangélicos e algumas pessoas da minha família, né? Então isso acabou me influenciando a ter mais desejo de pregar. Porque eu via pessoas do meu convívio pregando e achava muito bonito pregar também. E se tiver algum barulho no fundo é por causa do meu gato, que ele fica brincando, né, com algumas coisinhas aqui. E como vocês sabem, no meu vídeo anterior, desde quando eu era bem pequena mesmo, a partir dos 7, eu falava com Deus sobre a pregação. E Deus falou pra mim esperar, porque no tempo certo Ele faria acontecer. Esperei mais 7 anos, eu já estava quase desistindo dessa história de pregar, de sair por aí evangelizando. Até que aos 14 anos de idade, ou seja, mais 7 anos, depois da minha oração que eu falei com Deus, recebi o dom de pregar, o dom de louvar e o dom de falar variação de língua, sabe? Só que para chegar a esse ponto de eu conseguir pregar, eu precisei passar por um grande tratamento emocional, psicológico. Precisei também passar por muitas questões assim com Deus, ficar assim titim por titim com Ele, né? Porque sem Deus e sem a gente ter intimidade com Deus, nada presta, nada funciona. Então só presta as coisas quando a gente tem intimidade com Deus. Enfim, deixa eu aqui lembrar mais de detalhes para contar para vocês, porque é uma imensa é um imenso prazer, né, tá contando assim mais detalhes de como que é, porque muita gente pergunta como é que você escuta a voz de Deus, como é que vocês se interagem, conversam um com o outro. E a gente conversa de maneira simples, como qualquer outra pessoa. Por exemplo, tá? Eu aqui falando com você. Se você estiver me ouvindo, se você estiver prestando atenção em mim, é do mesmo jeito que Deus fala comigo. Deus fala comigo através de sonhos, através de louvores, através de Bíblia, através de vídeo, através de tudo. Até da própria natureza, que é a própria criação dele. E tudo começou quando eu estava dentro de uma igreja. E nessa igreja, o pastor lá, ele não era muito assim não com Deus, sabe? Ele não andava pegado com Deus, porque ele aprovava o pecado dentro da igreja. E várias pessoas já saíram de lá e continuam saindo. Por quê? Porque sabe que quem realmente é para morar no céu, a gente deve estar em acordo com Deus. Senão vai entrar em julgo desigual, que é uma desconcordância, e vai dar problema. E coisas que afastam a gente de Deus, a gente tem que se afastar daquilo que nos afasta de Deus, né? E é isso. Então, teve certo tempo que eu era dessa igreja, não vou citar nomes nem lugar, e muita gente ficava falando mal de mim e falando mal das outras pessoas, porque não sabia pregar, tinha pessoas que não sabiam ler, escrever,
E tinha pessoas que não sabiam nem fazer essas duas coisas com o próprio nome. Tinha gente que não sabia nem escrever nem ler o próprio nome. Pois bem, pessoas assim, era muito humilhada dentro da igreja, muito humilhada mesmo. Porque as pessoas diziam, coitadas, as coitadas, bichinhas, sabe de nada não. E até a filha do pastor ficava rindo. Quando era a minha oportunidade, né, de pregar, porque todo mundo tinha, mas não era para exaltar a Deus, era uma espécie de zombaria. Uma espécie de zombaria para tirar o sossego, a paz das pessoas, né? Quando me chamaram para zombar de mim, né? Quando me chamaram para ir lá pro púlpito, Deus tomou minha boca e Deus falou assim: aqui dentro dessa casa tem muita gente cega e muita gente surda. Despertai, igreja, despertai, porque ninguém sabe o dia e a hora que o Filho do Homem irá vir. E a igreja ficou em silêncio. E a igreja ficou em silêncio, ficou encarando uma para outra, ficaram o cochicho das irmãs que tem nomes até de irmãs de oração. Não tô apontando pecado de ninguém, tô falando a realidade de dentro das igrejas. Antigamente era a maior união, agora o que mais se vê é a desunião, né? Pois bem. E assim foi. Foi uma desunião muito grande dentro daquela igreja. E Deus tomou minha boca. E todas as vezes que eu ia pro púlpito, Deus tomava minha boca e falava. Mas isso porque eu pedia para Deus: Deus, toda vez que eu for pregar, usa a minha boca. Os outros podem até não pedir para tu usar, mas eu tô pedindo pro Senhor usar, falar comigo e falar com toda a igreja o que é que a gente deve fazer para a gente despertar, para a gente acordar para a realidade, não se esquecer de ti, mas sempre estar lembrando de ti. Pronto, falei isso e essa era a minha conversa com Deus todos os dias, de domingo, todos os dias que era ensaio dos jovens e essas coisas. E nesse dia que Deus falou comigo, Deus falou isso pra mim, o pastor, ele não tinha ido. Aí o que foi que fizeram? Como lá o convidado era o espírito de contenda, no meu WhatsApp chegou o pastor dizendo: olha, não fui hoje, por causa que aconteceu uns problemas aqui, não deu pra mim ir. Mas eu fiquei sabendo que você estava falando mal da igreja. Olha, lhe amo muito, mas sinto lhe dizer que tudo que está na Bíblia a gente não pode estar falando. Porque se você for falar tudo que está na Bíblia, vai tirar o povo de dentro da minha igreja. E eu vou ficar sem ninguém para me assistir. Não pode tirar ninguém da igreja. Ai, eu fiquei calada, né? Eu disse na minha mente: misericórdia, mas ele sempre fala, toda vez que vai pregar: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é essa, que Deus está sempre falando pra gente acordar pra vida. Porque se a gente continuar insistindo no pecado, é no pecado que a gente vai morrer, a gente não vai ter salvação e no juízo final vai pro inferno. Vai pro inferno. Se não quiser obedecer o que Deus tem a dizer. Teve outro certo dia que eu fui convidada para louvar um hino da harpa. E eu toda nervosa, toda tremendo, eu não sabia falar direito no púlpito. O que eu mais sabia fazer no púlpito era tremer. Tremer de angústia, tremer de ansiedade, tremer de nervosismo. E eu ficava gaguejando toda vez que pegava no microfone. E é isso. Aí, toda vez que isso acontecia comigo, todo mundo, principalmente as irmãs conhecidas do coque, né? As irmãs conhecidas do coque começaram a fuxicar e dizer: olha como ela tá, menina, olha como ela tá. E o povo começava a rir. E as meninas também, os jovens começavam a rir de mim. Disseram: ô coitada, vamos deixar ela passar vergonha? Comigo vai ser melhor e nós vai rir. Vou até gravar aqui. Pegava o celular, gravava, zombava de mim, fazia meme. E eu virava meme por toda a igreja. Aí eu tava na metade do louvor, né?
Aí quando eu comecei a chegar na metade do louvor, do nada, minha voz... Eu tava desafinando muito, muito mesmo. Só que daí, quando foi no meio do louvor, comecei a cantar assim: chuvas de graças, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Comecei a cantar assim. Aí, sem desafinar, as mulheres lá do coque, as irmãs do coque e a filha do pastor se admirou-se. Todo mundo da igreja que estava zombando de mim e até gravando ficaram de olhos arregalados, ficaram sem saber o que dizer, porque eu tava maravilhosamente cantando sem desafinar. Eu chegava e sentia aquela vontade mais ainda de cantar fervorosamente. Aí de novo, terminou uma parte do hino, do louvor, e de novo: chuvas de graças, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Aí pronto, terminou o louvor, graças a Deus, glória a Deus, terminou o louvor e todo mundo saiu de boca aberta, porque eu realmente tinha pedido para Deus o dom de louvar, mas eu tinha pedido isso com 7 anos de idade. E o interessante é que Deus não faz o que a gente pede. Ele dá a mais do que a gente pede. Ele dá muito, muito mais do que a gente pede. É o dobro que ele dá. Então, quando você fizer um pedido, Deus vê que você merece mais e lhe oferece o dobro. E foi isso que aconteceu comigo. Eu tinha pedido somente quando eu estava com 7 anos. O que eu mais queria era dom de pregar. E Deus me deu, junto com o dia de pregação, o louvor. O dom de louvar. Terminou esse dia, dias depois, criaram um grupo de WhatsApp durante a pandemia. Porque estava muito difícil da gente comparecer na igreja, essas coisas. Aí fizeram um grupo pra gente se reunir lá, pra fazer os ensaios dos jovens, essas coisas. E eu nunca era chamada pra louvar, só se fosse pra zombar de mim. Aí eu era chamada. Eu era conhecida dentro da igreja como a irmã coitadinha, porque todo mundo zombava de mim. Até as irmãs que têm mais idade zombavam de mim. Certo dia eu fui falar dentro do grupo uma questão que Deus tinha falado pra mim falar com o povo da igreja. E tipo, quando Deus manda, eu sinto uma coisa aqui no peito. Não é exatamente no peito, mas é entre o peito, apertando dentro de mim, sabe? Me incomodando. Tipo, é como se a gente sentisse fome. É como se fosse um desejo que a gente tem que o nosso corpo não pudesse controlar. Por exemplo, a fome a gente sente. Quando a gente tá com muita fome, a gente sabe que a gente necessita de se alimentar de algo. Então a gente vai lá e come. A gente faz porque é um desejo incontrolável. A mesma coisa é quando Deus fala com a gente. Quando Deus fala, a gente sente aquele incômodo. Que se a gente não fizer, a gente tá lá sendo incomodado ainda. Então, fiz o que Deus estava mandando eu fazer. Falei com o povo assim: tome cuidado com o que vocês escutam, com o que vocês andam fazendo, com o que vocês andam vendo, porque isso desagrada aos olhos de Deus. Teve um irmão que ele chegou e postou lá no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, um louvor de uma irmã, toda vestida de vermelho, salto alto brilhante, feito de diamante, com a tiarinha,
na cabeça, todo se amostrando, pronto. Quando eu fui assistir aquilo, Deus me incomodou assim, sabe? E disse: filha, fale pra eles isto. Quando eu fui gravar um áudio, aí Deus disse: ó, igreja, desperta. Tome cuidado com o que vocês andam fazendo. Quando terminou de gravar o áudio, veio uma mensagem do pastor no meu privado. Ele disse: filha, olhe, lhe amo muito, mas é como eu venho dizendo a você. Nem tudo que está na Bíblia a gente pode falar. A gente só pode pregar o amor. Não podemos desagradar a igreja. Senão a igreja vai sair, eu vou perder auditório e o povo não vai me assistir mais. E não pode isso. Gosto é gosto e gosto não se discute. Aí eu fiquei paralisada com aquilo que o pastor tinha falado, né? Porque eu pensei que ele iria me apoiar. Sendo um pastor, claro que tem que apoiar a verdade. Tem que apoiar Jesus, né? Porque se gosto é gosto e gosto não se discute. Então o pessoal tinha o maior gosto de colocar dinheiro na casa de Deus, de vender as coisas. Tanto é que Jesus, sabe o que Jesus fez? Derrubou. Jesus, ele se enfureceu com aquilo ali que estava acontecendo na casa de Deus. Que o povo estava fazendo. Estava vendendo oferenda, estava colocando moedas lá. E Jesus mesmo disse assim: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Aí eu falei no grupo também que tem anjos caídos que se utilizam de músicas, que se utilizam de vídeos, que se utilizam de cada coisa que a gente assiste, que a gente escuta, para nos prender ao pecado, para nos tirar de dentro da igreja. Sabe o que foi que o pastor disse? O pastor disse assim: onde é que você viu na Bíblia que Satanás caiu? Onde é que você viu na Bíblia que existem anjos caídos? E onde é que você viu na Bíblia que existe pomba-gira? Eu disse: tem coisas que a gente lê na Bíblia, mas a gente não percebe. Na Bíblia diz que tem vários espíritos que se apossam de todas as coisas. E um desses espíritos é a pomba-gira. E um desses espíritos é tal coisa. E eu comecei a explicar para o pastor, né? Aí ele disse: não, na Bíblia não tem nada disso não. Na Bíblia só tem amor. Na Bíblia não tem nada não desse negócio não de Satanás ter caído não. Porque eu nunca li. Eu tenho mais de 30 anos de pastor e até hoje não sei onde é que fica essa passagem de Satanás caindo na terra. Eu fiquei paralisada, né, com aquilo ali. Foi isso. E ele começou a falar um monte de coisas. Me ameaçou em processar. Aí eu já não fui mais para aquela igreja, né? Porque eu já vi que Deus não era o convidado principal. Porque Deus é amor, mas Ele também é a justiça. Quando Deus manda a gente fazer algo, a gente tem que fazer. Nem que seja como Jonas, engolido por uma baleia, mas a gente tem que pelo menos se esforçar para fazer. Então, no dia que eu recebi a ameaça do pastor dizendo que ia me processar, Deus disse: filha, não se preocupe mais. Você não é feita para pregar somente no púlpito. Seu lugar não é atrás do púlpito pregando. Seu lugar é nas ruas pregando. Vai chegar um dia em que você irá fazer um canal no YouTube e você irá pregar. Você irá tocar nas vidas e vai trazer muitas delas para mim. E eu disse: Jesus, mas um canal no YouTube? Porque lá na época de 2017, por aí, como eu estava muito afastada da presença de Deus, né? Criei 2 canais no YouTube, porém perdi a conta. Que não agradava a Deus, sabe?
Mas glória a Deus, graças a Deus estou aqui para honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E é isso. Passou-se o tempo, passou-se quando foi dia 16 do mês 3 de 2021. Deus disse: eis que chegou a hora de você criar um canal no YouTube. Vou revelar o nome para você. O nome se chamará Pregando com Cristo. E você irá tratar muitas almas para mim através desse canal. Onde você não foi bem-vinda, agora com esse canal você está sendo bem-vinda. Aí eu disse: obrigada, meu Deus. Glória a Deus, aleluia. Aí perguntei para Deus o que é que eu ia postar. Deus falou: não se preocupe quanto a isso, porque no dia que você for postar vídeos, eu vou dizer a você e vou revelar o que é preciso. Qual fundo musical você vai usar, qual conteúdo você irá gravar para postar, a edição, os aplicativos. Não se preocupe enquanto a isso. Eu disse: tá certo. Aí o primeiro vídeo tá aí lançado no YouTube e se trata o motivo de você estar vivo. Para que você está vivo? Que é o significado da vida, né? E quando eu tava com 7 anos por aí, eu lembro que eu tive um sonho em revelação a isso. De eu ter um canal e de salvar vidas através das minhas experiências, através de coisas que Deus já me fez passar. Porque quando a gente tá passando ou já passou por algo, é porque Deus quer que a gente se sinta no lugar do outro. A gente tenha a empatia, reconheça o que é empatia para depois estar no lugar do outro, tá aconselhando. Porque sem a gente ter empatia, sem a gente saber a dor do outro, a gente vai julgar. E Deus, como é o único soberano que só pode julgar, então a nossa obrigação é o quê? Obedecer a Deus, né? Orar, agradecer e esperar em Deus e confiar, né? Hoje em dia, Deus tem me revelado bastantes coisas, né? Em relação ao meu ministério e em relação a pessoas que vai ser alcançada por esse canal. Deus disse que a maioria dessas pessoas tem depressão e estão me assistindo. Tem delas que são outras coisas também, são problemas espirituais, outras são problemas carnais. Uma coisa que eu acho muito interessante é uma das revelações que eu tive quando eu tinha 7 anos. Em um sonho desses, por aí, eu acho que foi quando eu tava com 7 anos. Eu sonhei que eu estava em um bairro diferente, porém muito bonito, a rua toda calçada, com avenidas lindas. Tinha árvores plantadas no meio de cada espacinho para atravessar. E tinha uma mansão. Essa mansão era como se fosse um castelo abandonado. E lá estava presa pessoas que gritavam: socorro, socorro, socorro. E tinha pessoas do lado de fora da mansão que tinha parentesco com as outras pessoas que estavam aprisionadas dentro do castelo. Vieram atrás de mim. Eu tava parada lá olhando, admirando a vista, porque era um pôr do sol muito lindo e já tava anoitecendo. Vieram dizer assim: Rebeca, você é a única abaixo de Deus que pode salvar as pessoas que estão ali dentro. Eu disse: vamos agora, eu não tenho medo não, bora. Aí pronto, chamei essas pessoas. E essas pessoas, elas tinham medo. Eu era a única que não tinha medo. E quando eu entrei dentro daquele castelo, eu senti a sensação de que nada me abalaria. Porque tinha espinhos, tinha arame, tinha muita sujeira, muita fumaça, muita coisa errada lá dentro. E eu não ficava presa. E quanto mais eu entrava lá, que era uma imensa escuridão, meu corpo se clareava, ficava bem mais claro do que uma lâmpada. E onde eu entrava, tudo ficava iluminado. Então, eu entrei dentro de um lugar, parecia um quarto fechado. E dentro desse quarto fechado, tinha celas, e muitas celas. E lá dentro dessas celas, tinha pessoas que tinham depressão, pessoas que aconteceram coisas horríveis na vida delas. E por causa disso, elas ficaram atormentadas. Elas não conseguiam se libertar por si só, apesar que tinha chances delas sair de lá, mas elas não conseguiam sair.
E do lado, assim, ficava aqui a grade, né, com as pessoas presas, era dividido, não era junto as pessoas. Uma pessoa por cada ficava presa em uma cela sozinha. E desse outro lado, ficava uma fumaça preta. Muitos dizem que é obsessor, eu acho que é isso. E essa fumaça preta se multiplicava e ela ficava bem maior de tamanho. Ela ficava, eu acho que com mais de 28 metros de altura. Ficava rindo, ficava zombando, ficava colocando ideias na cabeça dessas pessoas, dizendo que elas não eram capazes, dizendo que elas eram fracas, dizendo que elas eram impossíveis de aprender, de compreender algo. Então, essas pessoas ficavam dizendo, cala a boca, para de me dizer isso, tampava os ouvidos assim, gritava muito. E eu tive a sensação de que eu estava no próprio inferno, porque eu via aquelas pessoas sofrendo. Quando eu chegava lá, aí essa fumaça preta começava a gritar mais e mais. E ela não conseguia... essa fumaça preta, ela não conseguia me expulsar de lá. Quando as pessoas que estavam aprisionadas me viam, ela sabe o que dizia? Dizia... Me tira daqui, Rebeca. Me tira daqui. Socorro, por favor. Me tira daqui. Eu chegava com a maior facilidade. E só com uma palavra que eu dizia, mas eu não dizia com a boca, eu dizia com a mente. Só lembro que eu falava, em nome de Jesus, estais liberto. Eu falava isso. Essas pessoas simplesmente saíam de lá. E as grades, elas não tinham chave, não tinha tranco para chave. Mas era mais como se uma pessoa invisível, que eu sei que é Deus, abrisse com as duas mãos assim, uma do lado, outra de outra. E as grades... Deixa eu colocar o celular aqui assim. Eita, pode pôr aqui a câmera. As grades que são assim... se abriam, como se uma pessoa estivesse fazendo assim. E daí o ferro da grade amassou e essas pessoas saíam de lá de dentro. Quando essas pessoas saíram, era um número muito grande de pessoas ali dentro, de cada cela. Lembrando que só tinha uma pessoa por cela. E essas pessoas não tinham comida, não tinham água, não tinham onde dormir, elas ficavam lá. E elas eram obrigadas a adorar essa fumaça preta. Elas ficavam de joelhos e elas queriam, porque queriam, deixar de estar adorando eles, mas não sabia como se libertar daquilo. Pronto, aí libertei. Quando libertei, a fumaça preta ficou assim com as duas mãos atadas assim, sabe? Ficou com as duas mãos assim e começou a gritar, não! Aquela voz bem grandona. Eu pegava na mão de cada um e a gente fez uma espécie de corrente. Sabe quando a gente vai brincar, quando a gente é criança, a gente chama essa brincadeira de corrente. Ah, vamos brincar de corrente. Um pega na mão do outro e vai correndo. Pronto, a gente tava assim, feito assim, eu tava pegando na mão de um e a outra pessoa pegou na mão de outra e assim foi. Saímos de tudo em mãos dadas, como se fosse uma verdadeira corrente. A gente saiu daquele castelo e foi subindo escada, descendo escada, subindo escada, pronto. Saímos de lá. Saímos de lá, graças a Deus, glórias a Deus. E quando eu fui saindo, não só eu como os outros estavam escutando a fumaça preta gritando mais e mais e mais e mais alto. Não, voltem aqui, como se fosse um gigante. E ele queria sair daquele lugar, daquela mansão que parecia um castelo abandonado, porém não conseguia. Ele só ficava lá naquele lugar. E a mansão por fora, ela tinha grades brancas, e tinha um jardim bem bonito. Mas quando a pessoa entrava dentro da casa, a pessoa ficava presa e não conseguia mais sair. Era adorável aos olhos, mas quando a pessoa via que realmente não era bom, quando a pessoa percebia, já não conseguia mais sair. A gente correu o mais rápido possível daquele lugar. E as pessoas só ficavam me agradecendo. Graças a Deus, você nos salvou. Pelo nome santo de Jesus, você nos salvou. Aí começou a me abraçar. Aí começou a dizer, bendito seja o nome de Deus Todo-Poderoso. Ele te usou para nos salvar.
E foi a coisa mais linda. Quando foi anos depois que eu tive esse sonho, aí Deus me revelou o que era, que significava. Aquelas pessoas aprisionadas, elas vão parar naquela casa através de músicas, através de aparências. Porque elas acham muito bonito por fora. Elas acham muito bonito por fora uma coisa que atrai a atenção delas. Mas quando elas param para dar atenção, quando elas vêm reparar, já tem custado caro demais. E elas já estão presas. E elas já estão absolutamente presas. A fumaça preta que eu vi ali são demônios que são usados nas músicas, nos vídeos, coisas atrativas que chamam mais atenção para os jovens. Então aquilo ali são espíritos que entram nas pessoas e fazem que elas pensem que não são capazes. E aquelas celas onde as pessoas estavam entrando, era uma cela para cada pessoa. Cada cela só tinha uma pessoa só. Significava depressão, que elas não conseguiam sair sozinhas. Elas querem ajuda, porém não conseguem se libertar sozinhas. E Deus me mostrou também que quando eu estava iluminada, era porque eu me consagrava a Ele, para Ele me usar todas as vezes quando fosse necessário, para salvar aquelas vidas dali daquele meio. E já aconteceu e continua acontecendo esse sonho na minha vida. Deus revelou isso há anos atrás e está acontecendo agora, graças a Deus. Tudo teve um preparo, porque eu também já passei por depressão, já passei por ansiedade, já passei por muitas coisas. Então, na medida de quando a gente passa pela dor do outro, Deus permite que a gente já, por base do nosso amadurecimento, já começa a inspirar pessoas, já começa a resgatar pessoas de onde a gente veio. E esse é o meu chamado. Glória a Deus, graças a Deus, resgatar vidas com base naquilo que Deus me libertou. E eu não só tive depressão, eu tive outras coisas também. E Deus vem cada dia mais libertando essas pessoas e continua me usando para salvar as pessoas, para pregar o evangelho, para chamar a atenção delas, para dar um puxão de orelha quantas vezes for necessário, para elas estarem na presença de Deus. E eu espero que vocês tenham chegado até aqui para ter me assistido. E quem não tiver interesse, né, só tem a perder, né? Porque Deus, o que tem para abençoar a vida de cada um que tenha disponibilidade para estar me assistindo, escutando o que eu tenho a dizer, já é uma vitória muito grande. Deus já tocou na vida de cada um através desse simples depoimento que eu venho falar do que Deus falou na minha vida, né? Do que Deus tem transformado na minha vida. E é isso. Todos os dias eu recebo convite para pregar, para ir para a igreja, para fazer visita. Porém, eu paro e penso, será que Deus quer isso? Então eu vejo primeiro com Deus, né? Eu fico confusa. Aí mãe diz assim, não, primeiro vamos ver se é da vontade de Deus, né? Porque pode ser que tem igrejas que se dizem ser igrejas de Cristo, mas que por trás não sirva a Cristo. Por favor, espero que vocês compartilhem esse vídeo, porque eu sei que futuramente irá vir pessoas mais e mais para assistir o nosso canal, mas isso depende do seu compartilhamento, do seu engajamento. Se você curte, comenta, compartilha, socializa um com os outros. Isso é muito importante, muito, muito, muito mesmo, porque só assim vai dar espaço para que o YouTube reconheça que o nosso canal é de acordo com a plataforma e vai dar sugestões para outras pessoas que têm ansiedade, que têm depressão, que têm alguma coisa para assistir, para ter essa paz interior. Então, obrigada por ter assistido, obrigada por tudo. Se inscreva no canal, curte, comente, compartilha, interajam bem muito, por favor, em nome de Jesus. E quem interagiu e quem ainda vai interagir, Deus te abençoe hoje e sempre, com as graças do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém. Volte mais vezes, viu? Volte mais vezes que é só bênção.